Boa noite, igreja. Nós estamos começando mais um culto. Quero convidar você a enviar esse link para os seus amigos, para o grupo da família. Quero pedir para que você desligue as notificações, tire perto de você todas as distrações, posicione sua alma e seu espírito para cultuar ao Senhor conosco, amém? Quero ler com vocês o Salmo 115, que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Versículo 9. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio, teu escudo. Eu quero convidar você hoje a dar glória ao nome do Senhor. Ao único que é digno da nossa adoração, ao único que é digno da nossa afeição, da nossa atenção. Quero lembrar vocês que o nosso Jesus vive, sabe? O nosso Jesus tem boca e fala, o nosso Deus tem pés e anda, o nosso Deus tem ouvido e ouve. Ele pode agora mesmo entrar na sua casa, Ele pode agora mesmo tocar a sua família, Ele pode agora mesmo sentar à sua mesa, sabe? Repartir o pão com você, tomar o vinho com você. Então feche os seus olhos, convide Jesus para entrar na sua casa, para tocar o seu coração. Amém? Jesus, nós oramos para que o Senhor entre nas nossas casas, Deus. Se assente à nossa mesa, Jesus. Nós temos fome, Jesus, fome de te conhecer, fome de te render graça, Jesus, fome de tocar o seu coração. Jesus, eu oro para que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos. Nós queremos te ver, nós queremos te ouvir, Jesus. Nós elevamos os nossos corações a um lugar alto. Como um só homem, nós continuamos a subir o monte do Senhor. Como um só homem, nós nos apresentamos diante de você, Jesus. Entre em nossas casas, Deus. Amém. O Cordeiro venceu, vamos segui-lo. O Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, vamos segui-lo. E o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Você que está na sua casa, você que está no seu lugar, eu te convido. Se desconecte de tudo que está ao seu redor e vamos entrar no rio do Cordeiro que venceu, no rio
do Cordeiro que venceu. O Cordeiro venceu. Mais uma vez vamos cantar isso. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. E o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. E o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, vamos segui-lo. O Cordeiro venceu, vamos seguir. Eu estou seguindo, eu estou buscando cada dia, cada hora. Eu não darei descanso, eu não darei descanso à minha vista, até que encontre de onde flui o rio de água viva. Eu estou buscando, eu estou buscando, como a corça suspira por águas, como a corça suspira por águas. Eu estou buscando, eu estou buscando. Vamos, vamos, eu estou buscando. Vamos cantar isso. Eu estou buscando, eu estou buscando. De novo o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Vamos seguir. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Eu olhei os lírios do campo e vi, eles se vestem pra ti, para o meu noivo. Eu não me importarei com o ouro, eu não me importarei com os tesouros daqui. Eu irei pra ti. E eu olhei os lírios do campo e vi, eles se vestem pra ti, para o meu noivo. Eu não me importarei, eu não me importarei com o ouro, eu não me importarei com os tesouros daqui. Eu irei pra ti, pois não há no céu alguém além de ti, não há na terra
a ti, pois não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais. Não há no céu alguém além, não há na terra. Não fugirei do seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Eu correrei pros braços do meu rei. Eu me rendo, eu me rendo. Se nós nos rendemos, não fugirei do seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Eu correrei pros braços do meu rei. Eu me rendo, eu me rendo, pois não há no céu alguém, não há na terra alguém que eu queira mais, e alguém que eu queira mais. Não há no céu alguém, não há na terra alguém que eu queira mais. Pois não há no céu além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Tão belo, tão belo. Um dia em teus átrios é melhor. Um dia em teus átrios é melhor. Se eu tocar a orla, eu sei que não tô só. Um dia em teus átrios é melhor. Um dia em teus átrios é melhor, pois eu sei, se tocar na orla eu não estou só. Amigo fiel, socorro bem presente na tribulação. Eu me escondi em ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, queremos teus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, queremos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Vamos cantar isso novamente, você que está na sua casa. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Eu não vou parar. Tão doce, é o nosso amor. 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 Tão doce, a vida é bem mais colorida com Jesus ao meu lado, me ensinando os teus passos, conhecendo o seu coração. A vida é bem mais colorida com você ao meu lado, me ensinando os teus passos, conhecendo o seu coração. Por quê? Porque eu só quero você, só quero você, só quero você. E eu só quero você. Vamos cantar isso? Eu só quero você, eu só quero você. Porque eu só quero você, só quero você, só quero você. Porque eu só quero você, só quero você. O pardal encontrou casa e andorinha, abrigo para si. Eu encontrei em ti, Senhor. O pardal encontrou casa e andorinha,
eu encontrei em Ti, Senhor. Minha casa, minha morada, o meu lugar de habitação. Minha casa, minha morada, o meu lugar de habitação. Talvez você esteja passando por um momento difícil, mas eu quero que nós juntos cantemos isso. O nosso lugar de habitação é o Senhor. Tu és o nosso refúgio. O quê? Minha casa, minha morada, o meu lugar de habitação. Minha casa, minha morada, único e suficiente. Único e suficiente, único e suficiente, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. O Alfa e o Ômega, o início e o fim. O Alfa e o Ômega, o início e o fim. O Alfa e o Ômega, o início e o fim. A finalidade da nossa vida é o Senhor. E o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono está. Maranata, Maranata, ora vem, Maranata. Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, 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 ora vem, Maranata.
te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim. E eu te amo, e eu te amo, e eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim. Eu te amo, e eu te amo, e eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim. Eu te amo e eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. Eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Fiel e verdadeiro, fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demorar. Eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, volta logo, volta logo. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Nós vamos passar por um momento de oferta agora. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu coloquei o título dessa palavra de oferta de A Multiplicação Dada a um Ofertante Generoso. E nesse capítulo de Coríntios diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Durante esses dias, pensando sobre oferta, Jesus me lembrou quão grande alegria e quão
quão grande privilégio nós temos de poder dar algo a Deus. Então eu queria te encorajar nesse momento a continuar dando algo ao Senhor. E nós dedicamos nossa vontade, nossa voluntariedade, a nossa alegria a tantas coisas na nossa vida que dirá o Senhor e a sua grande obra. Então, lembrando disso, lembrando que o Senhor é a nossa porção, como diz em Lamentações 3:24, que Ele é a nossa confiança, que Ele é o nosso porto seguro, o nosso bom pastor. Nós podemos dar algo a Ele. Nada que se compara ao que Ele deu a nós. Mas um coração generoso tem uma promessa que está escrito em Provérbios 11:24, que eu queria ler com vocês, que diz assim: quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e por isso caem na pobreza. Então, eu queria encorajar vocês hoje a verem a generosidade de Jesus, verem o caráter de Jesus e ver o quanto privilegiado nós somos de poder retribuir ao Senhor, de poder contribuir para a construção da sua grande obra. E eu queria orar com vocês agora. Coloque a mão sobre o seu coração, separe a sua oferta. Nós vamos entregar agora ao Senhor algo de valor, amém? Jesus, obrigado porque o Senhor é fiel, obrigado porque o Senhor é o nosso bom pastor, a nossa porção e em quem nós dedicamos nossa segurança, nossa confiança. Tu és tudo para nós, Jesus, e nós não temos nada mais precioso que o Senhor. Eu oro agora para que o Senhor multiplique a nossa porção, que os meus irmãos e que a nossa casa aprenda a dar com generosidade todos os dias ao Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós oramos para que o Senhor abençoe as casas, as famílias, os empregos dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, muito obrigada porque o Senhor é o sustento da nossa igreja. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Agora você pode ofertar. Nós temos aqui o QR Code, o Pix, e você também conhece os dados bancários da nossa igreja. E além disso, nós vamos passar um vídeo ensinando a você a como realizar essa oferta online. E aí, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês já sentaram aí no seu sofá, sei lá, fez uma pipoquinha? Como é que vocês estão aí? Eu estou muito feliz. Tô queimando aqui com os meus amigos. E eu queria compartilhar uma palavra que eu tenho meditado bastante. Quero falar um pouco sobre família com vocês, mas acima de tudo eu acho que é mais sobre uma igreja apostólica e profética. É um pouco do que eu entendo que a nossa igreja está passando também. Se você é da nossa igreja Once, é visível que nós estamos numa transição, né? Como igreja mesmo, e essa transição não é um jargão apenas, mas faz um tempo já que nós estamos caminhando para um lugar mais maduro, por uma coisa mais concreta. Então, eu não sei se sou só eu que percebo isso, você também percebe isso. Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho disso tudo. E para isso, eu queria que você abrisse em Efésios 2. A gente vai compartilhar a palavra. Tomara que Jesus fale com você, use a minha vida também. Vamos lá. Vamos orar antes. Espírito de sabedoria e de revelação, enche os nossos corações. Senhor, essa atmosfera que está aqui nesse lugar, que isso seja real na casa dos meus amigos, que isso seja real enquanto eles assistem essa mensagem, esse culto. Que essas palavras, elas não sejam apenas palavras comunicadas, mas poder do alto. Em nome de Jesus eu oro isso. Amém, amém e amém. Então Efésios 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos parar aqui.
Então, meus amigos, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios? Ele está dizendo o seguinte: nós fomos vivificados porque nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, pecados e delitos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que eu estava morto, ok? E agora eu fui trazido à vida. Aí ele diz no versículo 2: nos quais antes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, nos filhos da desobediência, entre os quais também nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, andávamos de acordo com a nossa carne. Então, peraí. O apóstolo Paulo, em outras palavras, está nos dizendo que nós não apenas estávamos mortos, mas que nós andávamos como mortos. Que nós nos comportávamos como mortos. Agora, ele está dizendo: vocês estavam mortos, nós estávamos mortos, e nós andávamos de acordo com as inclinações da nossa carne. E quem que governava as inclinações da nossa carne? Os principados do ar. Então hoje eu estou meio batalha profética. Batalha espiritual, sei lá. Nem sei falar, não sou mesmo, não adianta, né? Mas amém. Eu quero falar disso aqui um pouco porque eu tenho realmente meditado sobre isso. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que não estão em Cristo, eles estão sofrendo algum tipo de manipulação espiritual. Eles estão sofrendo algum tipo de indução espiritual. E quem promove essa indução são esses principados e potestades. E ele diz que todas essas pessoas, elas andam de acordo às inclinações da carne delas. Então, presta atenção comigo. Nós estávamos mortos e andávamos como mortos. Agora nós estamos vivos e o que se espera de nós é que nós andemos como vivos. Colossenses 2, no finalzinho, diz que nós ressuscitamos com Cristo. Colossenses 3, 1 e 2 diz que se nós ressuscitamos com Cristo, então nós devemos pensar nas coisas do alto. Em outras palavras, nós devemos andar de acordo com pessoas que ressuscitaram. Isso está fazendo sentido até agora? Agora, Tiago deixa bem claro a diferença entre prova e tentação. Eu sei que talvez você já tenha ouvido isso, mas eu preciso falar de novo. Então, a tentação nada mais é do que um irmãozinho vê uma irmãzinha bonitinha e ele é tentado a dar uns beijos nela. E aí a gente tem a mania de falar assim: nossa, Deus colocou essa prova na minha vida. Mas isso não é Deus que colocou. Isso é sua própria carne te puxando para os desejos da sua própria carne. Então, presta atenção. A tentação é fruto da minha carne. E o que a tentação visa? A tentação visa a minha desaprovação. Então, eu sou tentado para ser desaprovado. Agora, a santidade, ela não é fruto da minha carne. A prova, ela não é fruto da minha carne. A prova, ela é fruto da santidade de Deus, da glória de Deus. Então, o que é prova? A prova é quando Deus dá Isaac e depois ele pede Isaac. Agora, o motivo da prova não é para me desabilitar ou para me desaprovar, mas Deus coloca uma prova em minha vida para que essa prova me aperfeiçoe pelo fogo e eu seja aprovado. Então, embora elas tenham talvez efeitos colaterais parecidos, são coisas diferentes. A tentação e a prova. E o apóstolo Paulo está deixando bem claro que aqueles que vivem pela carne, ou seja, aqueles que se oferecem às tentações, eles na verdade são escravos. Porque ele também diz que nós fomos livres do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, meu irmão, aquele que anda segundo a carne, ele pode se sentir livre, mas ele não é livre de si mesmo. Ele não é livre das suas próprias tentações. Ele não é livre dos seus próprios desejos. Ele não consegue falar não para ele mesmo. Isso faz sentido? Agora, acima de tudo, esses que estão segundo as obras da carne, eles
eles estão sendo guiados por um tipo de governo que não é o governo de Cristo. O apóstolo João, em 1 João, diz que o Espírito do Anticristo ele já opera. O apóstolo João também diz que o mundo jaz do maligno. Isso não deve gerar, eu já vou falar disso agora, já. Mas isso não deve gerar na gente algum tipo de então o mundo já era, deixa isso para lá, acabou. Mas isso também não tem que gerar na gente, isso precisa também gerar na gente um sentimento de, eu não sou o salvador da pátria, eu não vou resolver tudo. Se o próprio Senhor profetizou e disse que as coisas iriam piorar, não sou eu que vou fazer elas melhorarem completamente. Isso faz sentido? Então muitas vezes nós queremos ser tão vitoriosos que nós queremos vencer as coisas, queremos vencer batalhas que não são nossas, mas são de Cristo. Ele deseja vencer essa batalha. A Bíblia diz em Isaías que ele sozinho deseja esmagar a cabeça dos reis perversos. Salmos 2 diz que Deus ri-se no seu trono quando as nações se viram contra ele. Então tem uma guerra que é de Deus, meus irmãos. E a gente quer ser tão vitorioso que a gente quer brigar uma guerra que não é nossa. Então presta atenção, você está comigo? É básico isso. Aqueles que não estão em Deus estão no diabo. Você não precisa crer no diabo, ele existe. Você não precisa crer em Deus, ele existe. Aqueles que não estão em Deus se tornam o que o apóstolo Paulo falou, os filhos da desobediência. Está fazendo sentido isso? Então os filhos da desobediência, eles caminham segundo um governo que não é o governo de Deus. Eles caminham segundo leis que não são as leis de Deus. Eles caminham segundo preceitos que não são os preceitos de Deus. Eles estão andando de maneira contrária ao Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5 que nós éramos inimigos de Deus. Porque quando nós estamos em pecado, nós estamos agindo de uma maneira diferente ao reino de Deus. Então nós não apenas nos tornamos sujos, mas nós levantamos uma bandeira de guerra política contra o governo de Deus. Nós estamos dizendo, Deus, eu não desejo caminhar como o Senhor deseja. Eu desejo caminhar como eu desejo. Vamos lá. E Deus é um Deus zeloso de sua criação. Isso está fazendo sentido até agora? Aí então, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Ponto aqui, vamos parar. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: um dia vocês andavam de acordo com os principados e potestades, vocês andavam de acordo com a sua própria carne, mas Deus, rico em misericórdia, resgatou vocês pela graça, ressuscitou vocês com Cristo. E o que Cristo fez? O que Deus Pai fez? Ele me colocou assentado com Cristo em regiões celestiais. Pela fé, nós no Espírito estamos assentados com Cristo nesses lugares. Agora, preste atenção, o que são esses lugares celestiais? As escrituras também dizem aqui em Efésios que os principados e potestades estão em lugares celestiais. Então nós estamos assentados. Você precisa entender, existe esse céu que nós vemos, existe o segundo céu, existe o terceiro céu. Está meio místico, né? Nesse terceiro céu é onde o Pai está, onde Deus habita. No segundo céu é onde nós em espírito estamos com Cristo. Um pouco abaixo de nós estão os principados e potestades. E então vem esse céu que você vê quando você vê um aviãozinho passando. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a terra está sob um domínio de um pensamento demoníaco. Mas Cristo nos salvou. Vamos lá, alguém fica comigo. Mas Cristo nos salvou. E Ele nos fez assentar
nesse mesmo lugar, um pouco acima. Mas espera aí, aqui gera uma confusão em mim. Então é para eu destronar esses principados e potestades. É para eu acabar com eles. Não, mas o resto das escrituras dizem que tudo vai piorar. O resto das escrituras dizem que o mundo jaz no maligno. Então o apóstolo Paulo nos responde no versículo 7, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então presta atenção aqui. Gente, eu estou desenvolvendo, tá? Você precisa ficar comigo. Nós estávamos mortos em nossos delitos. E quando nós estávamos mortos em nossos delitos, nós éramos de um reino satânico. Nós éramos influenciados por esses principados e potestades. Nós andávamos contrário a Deus, mas agora nós somos trazidos para esse lugar em Cristo, e agora nós caminhamos nesse lugar em Cristo. Mas as escrituras deixam bem clara que Deus fez isso para manifestar no futuro a sua gloriosa graça, a sua grande obra. Então preste atenção, Deus nos colocou neste lugar porque haverá um dia em que Ele manifestará com plenitude a sua grande obra. Você está comigo? Então quando nós olhamos para Romanos 12, vamos deixar isso aqui um pouco mais prático. Quando nós olhamos para Romanos 12, 1, 2 e 3, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: meus irmãos, não se amoldem ao padrão secular, mas sejam renovados pela transformação da sua mente. Sejam transformados pela renovação da sua mente. O que o apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras? Ele está dizendo assim: meus irmãos, parem de andar segundo o governo dos principados e potestades. Parem de ceder ao governo dos principados e potestades e comecem a andar de acordo com o governo de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: se eu fosse o Satanás, eu faria a igreja se preocupar em expulsar a pombagira e nunca se preocupar em parar de andar de acordo com o governo dos principados e potestades. Nós estamos fazendo igreja há tanto tempo que nós não temos percebido a quantidade de coisa mundana que está dentro da igreja. E a gente acha que o fundo preto é a coisa mundana, o cabelo raspado é a coisa mundana, a tatuagem é a coisa mundana. Não, meu irmão, é como eu me comporto em minha vida. O que rege as minhas decisões? São os meus desejos ou a vontade de Deus? Vamos lá, alguém? Se você parar para pensar, bem assim, para pensar, nós temos uma guerra muito superior. Por quê? O apóstolo Paulo está deixando bem claro que Deus colocou a igreja em um lugar, junto com Cristo nesses lugares celestiais, porque Ele deseja em algum momento manifestar essa glória. Então em algum momento Jesus deseja destronar esses principados e potestades. E sabe o que esses principados e potestades estão fazendo agora mesmo? Eles estão furiosos. Mas meus irmãos, será que nós não estamos limitando a ação espiritual? Como eu expulso um demônio, eu curo um enfermo, então aqui é batalha espiritual. Eu vou orar? Não, meu irmão. Eu acredito que nesses dias existe uma grande guerra acontecendo. Se chama mentalidade. O Senhor deseja tirar a mentalidade secular da sua igreja, a mentalidade terrena da sua igreja. Isso está fazendo sentido para você? Agora, antes que eu continue, quando nós olhamos para isso, nós não podemos ser insensíveis ao agora. Porque o apóstolo Paulo deixou claro que vai chegar um dia em que isso será manifesto em plenitude. Mas isso não me faz ser insensível ao agora, de maneira nenhuma. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, expulsai demônios, tal. O Senhor Jesus é aquele que se preocupa com tudo, mas se preocupa com um. Isso é o coração de Jesus. Então, para todo clamor futuro, existe uma ação prática no presente.
O meu futuro, a visão que eu tenho do futuro dita como eu ando agora. Isso está fazendo sentido? Agora, meus amigos, uma coisa que eu tenho orado muito é sobre nós sermos uma igreja de eternidade. Nós sermos uma igreja de fundamentos apostólicos e proféticos. E ser uma igreja de fundamentos apostólicos e proféticos significa incomodar o padrão secular. Significa irmos contra ao padrão secular. Todos fazem isso, mas nós não. Todos são assim, mas nós não. Mas nós não. Isso precisa entrar em nossos corações. Isso precisa fazer sentido para nós. Vamos seguir. Efésios 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então presta atenção, o apóstolo Paulo começa falando que nós fomos salvos, nos leva a uma realidade celestial, fala que nós estávamos em domínios de principados e potestades, mas agora ele diz o seguinte: Deus fez de vocês a família. Uau! Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a maneira como Deus combate todo o pensamento secular se chama família de Deus. Família de Deus. Eu quero gerar em você um sentimento hoje, meu amigo, do que é sermos uma igreja, do que é sermos cristãos, do que é sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Sabe, quando nós olhamos, se você para pensar nos seus amigos ou até em você, hoje em dia de 10 pessoas ao nosso redor, talvez 8 tenham pais separados. Talvez 3 nem conheçam os pais. Talvez até você que está me ouvindo agora já separou e tem um filho de outro relacionamento. Isso deveria doer em nós. Nós não percebemos, mas aos poucos as coisas que deveriam nos assustar começam a fazer parte do nosso cotidiano. Aos poucos as coisas que deveriam nos separar do modelo secular começam a se tornar o nosso modelo. Aos poucos falar de adoção na igreja é uma coisa que não dá engajamento. Aos poucos falar do perdido é uma coisa que não dá engajamento. Aos poucos o que dá engajamento é eu falar como ser uma esposa mais bonita. Aos poucos o que dá engajamento é como eu falar como fazer as mídias da sua igreja crescer. Aos poucos o que faz acontecer qual o melhor método de lançamento para a sua música. Não que todas essas coisas necessariamente sejam pecado, mas todas essas coisas não são o propósito eterno de Deus. Eu não sou mais estrangeiro. Eu não vivo mais como um secular. Agora eu sou da família de Deus. E eu estou alicerçado sobre fundamentos apostólicos e proféticos. E o que nós somos? Ele está dizendo, nós somos uma casa espiritual, a casa de Deus. Você precisa entender isso, o fundamento das Escrituras, desde o começo. Deus apresenta um fundamento familiar antes mesmo de nos apresentar um fundamento de igreja. Porque a real é que a igreja local, a igreja da sua cidade, a igreja que você congrega, ela deve ser uma expressão da família de Deus. A casa de Deus não é a instituição igreja. A casa de Deus não é a sua igreja local. A casa de Deus é a grande família de Deus.
E essa grande família de Deus, sabe o que ela é, meu irmão? Ela é oposição. A grande família de Deus, ela é oposição. Ela é oposição a qualquer tipo de pensamento secular. Ela é oposição ao pensamento que diz que eu sou jovem demais para casar. Ela é oposição ao pensamento que diz para que você vai ter mais filho. Ela é oposição ao pensamento que diz que essas pessoas não valem a pena lutar por elas, é melhor matá-las. Ela é oposição a qualquer tipo de mentalidade de governo que não é o de Cristo. Vamos lá. A família de Deus é o meio pelo qual Deus oferece o seu governo. Então a igreja é uma comunidade escatológica. A família de Deus é uma comunidade escatológica. Por quê? Porque ela vive agora como se o reino já estivesse aqui. E de certa maneira ele está aqui, no nosso meio, mas ainda não. Mas nós não nos dobramos às pressões que vêm de fora, as pressões do nosso cotidiano, nos dizendo que nós devemos ceder às nossas próprias vontades. Nós andamos como se, não, você não entende. Eu fui livre das minhas vontades. Eu estou apegado à vontade de Deus. Isso faz sentido. A família de Deus é o meio pelo qual, é o fundamento. O que isso faz, meu amigo? O que isso faz comigo? O que esse entendimento faz comigo? Ele faz eu ser responsável pelo meu próximo. Sabe, a mensagem da eternidade que me toca não faz apenas mudar a minha vida, mas faz eu ter um senso familiar de mudar a vida do meu irmão. Eu me torno responsável não apenas por aquilo que eu ouço, mas pelo meu amigo que precisa ouvir. E o senso familiar, então, é a maneira como Jesus, ele vai levando a sua igreja a esse lugar de maturidade até o dia em que Cristo encontrará com sua igreja. Isso faz sentido? Vocês ficaram tão quietinhos aqui de repente. Nós não podemos nos dobrar ao secularismo. Nós não podemos nos dobrar a uma mentalidade fajuta. Sabe, meus amigos, quando Abraão ele ia orar por Isaac e ele ia dar a bênção, aquilo era uma bênção. Quando Isaac ia orar por Jacó, aquilo era uma bênção. O que eu estou querendo dizer para você? Que os pais da fé, a igreja de Cristo, o povo de Deus, a gente carrega uma coisa, ou deveria carregar uma coisa que se chama glória, sustância, sustagem. Você sabe o que é isso? Sustagem que você tomava? Sabe quando você põe aveia no meio do negócio para ter caldo grosso? É isso que nós deveríamos ter. Mas isso não vem numa vida secular. A glória se manifesta quando a vida carnal é esmagada como uva. Então o suco precioso vira um vinho agradável. Nós precisamos entender, meu amigo, que a mensagem mais pastoral nesses dias é sermos o mais apostólico e profético possível. Enquanto nós continuarmos trocando a nossa primogenitura por um prato de lentilha, nós vamos ficar rodando em círculos. Nós vamos ficar rodando em círculos. Olha aqui para mim. Nós precisamos levantar os olhos da igreja. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Nós precisamos levantar os olhos da noiva de Cristo. Embora as mãos da igreja toquem os mais aflitos, vá em lugares escuros, sabe? Embora a gente toque tudo, mas o nosso coração e os nossos olhos estão no alto.
Nós temos gastado tempo demais estudando a terra. Estudando a terra. E nós estamos nos tornando meio secularizados. Meus irmãos, quando eu olho para a nossa igreja, falando agora da nossa igreja One, e eu vejo o quanto nós estamos sendo esmagados nesses dias, sabe? Eu vou te falar, eu tô feliz, tá todo mundo feliz, não tem ninguém triste. Mas, cara, dá para ver que Deus está fazendo alguma coisa com a gente. Sabe o que é isso, meus amigos? Nós elevamos os nossos olhos. A mensagem está começando a ficar mais séria. A vida está começando a ficar mais séria. Os jovens estão se casando. Os que se casaram estão começando a ter filhos. Quando você começa todo domingo virar para uma igreja e falar assim: levante os olhos para a eternidade, levanta os olhos para a eternidade, levanta os olhos para a eternidade, para de viver a sua própria vida, para de viver a sua própria vida. Em algum momento, as forças dominadoras do mundo, os principados e potestades, eles vão olhar bem para esse povo, eles vão dizer assim: eles estão com uma fé apostólica, como isso me irrita. Porque enquanto a gente tem uma fé de entretenimento, enquanto a gente tem uma fé de moda, enquanto a gente tem uma fé passageira, enquanto a gente é só um povo na rua batendo palma e gritando uhul, e depois a gente volta para casa e a gente, beleza. Mas agora, depois de alguns anos, agora depois de quase uma década pregando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa e começando a tocar o fundamento e começando a ter uma fé apostólica, uma mente apostólica, olhando para a eternidade, expandindo a mentalidade. Não, peraí. De homens e mulheres de eternidade, aí sim eles se incomodam. Vamos lá, alguém. É engraçado que o livro que mais fala sobre igreja nas escrituras, que é Efésios, termina falando de guerra. E a gente sempre olha para isso como se eu fosse no meu quarto de oração, disputar com o diabo, o direito do meu quarto, porque senão o diabo vai aparecer para mim de noite. Sabe, eu não tô dizendo que isso não pode acontecer. Eu mesmo já tive experiências com batalha e tudo mais, mas eu estou dizendo que isso é a batalhinha. Isso é a guerrinha. Tudo o que eu faria se eu fosse um principado de potestade era encher a igreja de demônio na terça-feira da libertação. Para ela achar que o bairro dela está livre. Enquanto a igreja está presa no entretenimento. A igreja está presa no círculo vicioso de culto. E agora, José, que a luz apagou e a igreja está vazia e a gente está diante de uma câmera. E agora, José? O que a gente vai fazer? O que a igreja que se viciou em entretenimento vai fazer agora? Meu irmão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Vamos lá. Que eu desejo que nesse exato momento você comece a ser consumido por uma responsabilidade, sabe? Uma responsabilidade de eternidade. Nós precisamos levantar os nossos olhos. Nós precisamos viver uma vida mais consagrada, mais santa, mais justa. As minhas finanças precisam ser de acordo com o reino. Meu casamento, as minhas amizades. Eu estou gostando de alguém na igreja. Isso precisa ser de acordo com o reino. Eu tô noivo. Preciso ser de acordo com o reino. As escrituras deixam bem claro, meu irmão, que não é para a gente ficar gritando: potestade, saia daí. Mas as escrituras deixam bem claro que quando a igreja amadurece, quando a igreja chega em lugares de glória, quando a igreja começa a se posicionar, então de alguma maneira os principados começam a retroceder.
Isso está fazendo sentido? Efésios 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Ponto. Que mistério é esse que estava oculto? Cristo. Colossenses deixa isso claro. Cristo é o mistério de Deus. Versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ponto. O mistério estava oculto. Cristo foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Cristo por intermédio da igreja, a esperança da glória. Então, presta atenção. Deus nos ressuscitou com Cristo, nos colocou em lugares celestiais com Cristo, e a glória de Cristo em nós é o meio pelo qual Deus manifesta a sua vontade. Isso está claro? Isso está claro. Agora, ele diz assim: se torne conhecida agora dos principados e potestades. Meu irmão, deixa eu te falar. Nossa, mano, isso é muito forte. E acredita em mim, meu amigo. Se você me conhecesse um pouquinho mais de perto, você saberia que eu preciso... Deus tem que ter falado comigo mesmo para eu pregar uma coisa assim. Mas é porque eu estou extremamente convencido que nós estamos tendo uma mentalidade muito rasa do que é ser secular, do que é ser cristão e do que é batalhar. E tudo isso é fruto de uma falta de revelação do que é a igreja. Porque ele diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso e confiança mediante a fé. Então presta atenção, o Pai, sabe o que Deus faz? Deus faz assim: principados e potestades, aqui está a minha igreja. E é através dessa igreja que a glória e a plenitude de Deus é manifesta. Deus está mostrando a igreja aos dominadores do mundo. Deixa eu te falar o que é isso. Um dia, meus amigos, haverá um dia que Cristo vai voltar, amém? Fala amém. Amém. Um dia Cristo vai voltar. E quando Cristo voltar, Ele vai subjugar todos os governos da terra ao seu governo. E nesse grande dia, o Senhor vai enviar os seus santos e os seus reis, os seus sacerdotes, para governarem sobre toda a terra. Sabe quem não gosta disso? Aqueles que governam agora. Vamos lá? Então qual que é o eterno propósito de Deus que a igreja precisa ter em vista? O eterno propósito de Deus, meus irmãos, é que Deus criou um povo que Ele quer chamar só dele, e Ele habitará com esse povo por toda a eternidade, e esse povo será como Ele, e Ele estará com esse povo, e eles serão um por todos sempre. Esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus, Deus habitando no meio do seu povo. Agora, quando a igreja não se move por isso, ela se move pelo quê? E se ela, presta atenção, e se ela não se move por isso, ela se move por ela mesma. Ela tem seus próprios objetivos, ela está fadada. A pergunta é: por que nós fazemos as mesmas conferências todo ano? Os mesmos retiros a todo ano, as mesmas coisas todo ano? Por que nós vamos no culto todo domingo? Nós em algum momento precisamos nos perguntar isso, porque se isso tudo não tem um fim, nós estamos fazendo por nós mesmos. E deixa eu te falar uma coisa: isso não é oposição. Isso não é oposição. A igreja, vamos lá alguém. A igreja de Jesus,
a família de Deus é como um objeto que quando os principados e potestades, presta atenção, Salmos 2 diz que as nações elas tramam contra Deus. Meus irmãos, já está acontecendo de uma certa maneira. Muitas nações, muitos governadores, governantes das nações, eles têm arquitetado modelos de governo que tramam com uma independência do homem a Deus. Nós não queremos Deus. Nós não desejamos nada disso. O que é família? Depende o que é família. O que é fé? Depende o que é fé. Num tempo de relativismo, meu irmão, você precisa se lembrar que o seu Deus é único. Só existe um que venceu a morte. Só existe um que ressuscitou. Só existe um assentado no trono. Só existe um que pode abrir os selos. Ele não é relativo. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, nós precisamos restaurar o fundamento apostólico profético. Nós precisamos restaurar os nossos olhos para a eternidade. Aí sabe o que vai começar a acontecer conosco? Nós vamos nos tornar o objeto a qual, quando as nações, quando os principados e potestades, porque é isso que Deus fez. Você precisa ler Efésios 3, versículo 8 até 13 de novo. Quando os principados e potestades começam a dizer, toda a terra é nossa. Então Deus diz, nem todos. Nem todos. O amor de muitos se esfriará. Não todos. Não, toda a terra se prostrou a outros deuses. Não, nem todos. Vamos lá alguém. A igreja é o vislumbre de Deus no mundo. Isso precisa gerar em você. Eu sei que essa não é uma pregação de domingo. Eu sei. Mas talvez deveria ser. Talvez deveria ser esse tipo de mensagem que a gente deveria pregar. Nós precisamos libertar as pessoas do desejo de ter a própria vida. Nós precisamos libertar as pessoas desse anseio de seguir a própria carne, dessa fome de viver o próprio eu. Existe uma guerra muito maior do que expulsar uma pombagira, meu amigo. A isso já te foi dada autoridade. Expulsar demônios. Agora existe uma obra que é nossa. E essa obra é com os olhos de eternidade, com o coração e mente fixados no Senhor. Nós começamos a nos tornar o povo que Ele deseja. Quando todos dizem, vamos lá, traz sua esposa, você vai dizer, eu não me casei só com a minha esposa. Eu me casei com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus diante dos meus irmãos. Vamos lá alguém. O seu marido ser grosso, não estou falando de violência. O seu marido ser grosso e ter bafo não é suficiente para quebrar aliança. A sua esposa não fazer comida não é suficiente para quebrar aliança. Pare de ser mesquinho. A sua igreja não ter um ar-condicionado que você quer não é o suficiente. A sua igreja não ter o louvor que você quer não é suficiente. Todas essas coisas passarão. Todas essas coisas passarão. Mas a igreja viva que nós estamos construindo em cada um de nós, a família de Deus que está sendo construída, essa é a glória. Jesus olha e fala assim, aqui está a minha igreja. Essa aqui é a minha igreja. Amém? E resumindo, meu amigo, aplicando isso para a sua vida, a maior guerra da sua vida não é feita apenas na sua oração, mas na sua mentalidade. Na sua mentalidade. Nós queremos nos tornar uma igreja eterna. Nós queremos nos tornar
uma igreja com olhos de eternidade. Amém? Amém? Feche seus olhos comigo onde você está, eu quero terminar. Senhor Jesus, eu sei que talvez essa palavra seja meio estranha para um domingo. Eu sei que às vezes a gente não está muito habituado a isso, Senhor, mas que tudo que eu tenha falado que é raso, que não chegou bem aos corações, transforma isso, Senhor, através da sua graça em uma boa palavra. Senhor, transforma isso no coração da nossa igreja, faz a nossa igreja entender o senso eterno, mesmo que eu tenha limitações de comunicar isso. Nós queremos amadurecer juntos, Deus. O presbitério, a diaconia, nós não estamos nos colocando à parte, Deus, nós nos submetemos. Toda a nossa família, nossa igreja, a gente se submete. Nós queremos entender o que o Senhor deseja. Nós queremos entender a eternidade. Nós queremos entender os fundamentos. Senhor, nesse domingo, nesse dia, gera nos meus irmãos, gera na nossa igreja, gera em mim um senso de eternidade, um senso de propósito eterno. Nós não queremos viver a nossa própria vida. Nós não queremos viver um carpe diem demoníaco. Nós queremos viver uma submissão que nos dá verdadeira liberdade. Em teu precioso nome, Jesus. Amém e amém. Obrigada, Jesus, pela sua palavra. Obrigada por mais uma vez nos ministrar, Espírito Santo, por mais uma vez elevar os nossos olhos para o Cristo. Jesus, nós não queremos te perder de vista. Obrigada, Deus, porque a sua bondade e a sua misericórdia nos perseguem todos os dias. Nós somos gratos a ti. Amém e amém. Meu Deus, que palavra incrível. Eu espero que você tenha sido ministrado assim como eu fui. Meu nome é Natália e eu tô aqui para dar alguns avisos para vocês. E o primeiro deles é, se você foi tocado por essa palavra, se você tem um testemunho para nos dar, você pode entrar em contato conosco no nosso Instagram, @igrejauan, ou também nos nossos Instagrams locais. Nós queremos ouvir você, nós queremos saber o que Deus está fazendo na sua vida. E se você também precisa de uma oração ou quer saber como membrar na nossa casa, nos mande uma DM também, ok? E o nosso outro recado é que nós temos uma loja, para quem não conhece, ela se chama 1721 Store. E nós temos vários livros que são novidade lá. Então, se você quer adquirir algum dos nossos livros, você pode entrar em contato com a nossa DM ou também pode entrar em contato pelo nosso site. E eu estou lendo Fundamentos Apostólicos, que virou uma febre aqui na nossa casa. Mas além desses livros novos que chegaram, nós temos os clássicos da nossa casa, que é Quem é Jesus e Jesus, um Pai de Família, do nosso pastor Alessandro. E nós também temos A Terceira Onda, que é do nosso pastor Gabriel Cantarino. Se você já tem um livro da 1721 e quer indicar para alguém, aproveita agora no chat, indica aí para alguém o livro que você está lendo. E você pode encontrar isso e outras novidades diretamente na nossa loja. E como vocês já devem ter percebido, nós mudamos um pouco o nosso formato de culto online. Agora nós teremos culto apenas um horário, que será os das 18 horas. Então eu espero vocês semana que vem às 18 horas. Beijo!